Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fê Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom. Surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex, a única universidade privada do RN com o IGC 4. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte. O ponto de vista de hoje entrevista o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, desembargador Cláudio Santos. Ele vai nos falar sobre o início da sua gestão, a relação com os servidores da instituição, a aprovação da sociedade e as mudanças que ele vem promovendo e as ações de ajuda ao governo do Estado, em áreas críticas. E ainda vai nos dar o seu ponto de vista sobre a situação política do Brasil e as próximas eleições. Mas antes eu quero mandar um abraço para uns telespectadores cativos, como o escritor Jansen Leiros, Sandra Camargo e o professor Lúcio Teixeira. Meu querido desembargador Cláudio Santos, uma alegria imensa receber você mais uma vez no nosso programa, para que a gente tenha esse papo que com certeza o nosso telespectador vai ficar atentamente ligado para saber das coisas do Poder Judiciário. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Nelson, meus cumprimentos inicialmente a você particularmente, que estou voltando ao programa, aos telespectadores, que é uma audiência formidável, não apenas em Natal, mas no Rio Grande do Norte todo, e dizer que é um prazer voltar aqui para trazer informações sobre o Poder Judiciário e aquelas opiniões que sempre a minha personalidade me permite externar. Cláudio Santos, como é que foi o início da sua gestão, promovendo tantas mudanças internas no próprio Tribunal de Justiça do Estado? Bom, nós tínhamos primeiro, Nelson, uma dúvida ao assumir a presidência do Tribunal de Justiça, se eu continuaria exatamente perfilhando, percorrendo, palmilhando o mesmo caminho e a mesma trajetória que a cultura do Poder Judiciário vem sedimentando ao longo das décadas. Mas eu me prometi, ao assumir, exercer mais minha personalidade no sentido de mudar um pouco essa curva e quebrar um pouco o paradigma de que o judiciário podia tudo, o judiciário não tinha limites, inclusive e principalmente com os gastos, com investimentos, com o uso do dinheiro público, né? Me parece que essa cultura de dizer que tudo é possível porque é justiça, tudo é possível porque justiça é democracia, nós temos que nos enquadrar numa relação que os países civilizados se utilizam disso, que é a relação custo-benefício. Nós temos que saber quanto custa à sociedade potiguar o serviço da justiça estadual, o serviço que o Estado presta à população no sentido de dirimir conflitos, no sentido de aplicar a lei penal, no sentido de buscar a paz social. E o Tribunal de Justiça, por exemplo, estava bem acima do limite da lei de responsabilidade fiscal nos gastos com o pessoal. E a cultura é que isso deveria permanecer. Podia até aumentar, não importa. A lei não valia, então, para os gestores do Poder Judiciário. E eu acho que a lei também vale, e vale mais ainda para nós que somos julgadores, que somos magistrados. Ao aplicar a lei, por exemplo, com um prefeito que esteja acima do limite da lei de responsabilidade fiscal, eu não poderia fazê-lo, já que eu próprio gestor estaria infringindo a própria lei e não estava tomando as medidas necessárias para que nós pudéssemos cumprir a lei nós próprios primeiramente e depois, como magistrados, aplicá-la aos demais gestores públicos, por exemplo, os prefeitos, governador, secretário de Estado, ao próprio Ministério Público, ao próprio Tribunal de Contas, aos órgãos de controle, que também têm suas próprias gestões públicas e todos devem atender aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, que são os limites impostos também pela Constituição da República. Você, então, você conseguiu resolver a questão orçamentária do tribunal?
Encaminhamos, depois de uma tratativa longa, ao longo de alguns meses, com a ajuda de alguns colegas desembargadores, principalmente o desembargador Amaury Moura e o desembargador João Rebouças, encaminhar ao Tribunal de Contas um plano de ajuste. Esse plano de ajuste vai possibilitar que, ao longo do tempo, nós possamos adequar a despesa com pessoal ao limite de 6% da receita corrente líquida do Estado. Esta é que é a nossa âncora. O Tribunal de Contas, de forma bastante prudente, bastante equilibrada e com muito boa vontade, aceitou pelo seu plenário as nossas propostas e nós temos aí um prazo de 8 anos para nos ajustar. É possível até que nós possamos fazê-lo mais rápido. Infelizmente, a questão da economia brasileira não permitiu que a receita corrente líquida crescesse e esse percentual de 6% pudesse ser absorvido num espaço de tempo menor. Também, após isso, nós também fomos ao Ministério Público e, pela primeira vez no Rio Grande do Norte, quebrando um paradigma, nós firmamos um termo de ajustamento de gestão. O próprio Ministério Público se propôs e fez um termo de ajustamento de gestão, ele próprio diminuindo suas despesas e está conseguindo se adequar também ao limite de 2%. E o Ministério Público também firmou com muito boa vontade, o doutor Rinaldo Reis, de sua assessoria, dos promotores, compreendendo que nós não poderíamos aplicar com rigor as medidas que a Lei de Responsabilidade prevê, e nós fizemos esse termo de ajustamento de conduta que vai servir para os próximos tempos, e nós não podemos absolutamente hoje aumentar R$1 com despesa de pessoal. Eu só posso nomear um cargo comissionado se alguém sair. Eu estou dando apenas um exemplo pontual. Eu não posso contratar, eu não posso fazer concurso público, eu não posso dar aumento a funcionário. Absolutamente, mesmo que a gente disponha de dinheiro, de orçamento, mas esse termo de ajuste é no sentido de nos submetermos à Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei importantíssima na gestão pública brasileira e que agora mesmo a própria presidente Dilma infringiu e por isso está sendo aí defenestrada da presidência da República. Com tudo isso, com todas essas reformas, eu queria fazer 2 perguntas. A primeira, como é que anda hoje, como é que está o seu relacionamento com os funcionários do Poder Judiciário? E uma outra pergunta também, como é que você se sentiu recebendo o apoio da sociedade a essas mudanças que você implantou? A relação com os funcionários é a melhor possível. Naturalmente que eu não quero unanimidade, nem me pretendo a unanimidade. Há discordâncias, há pessoas que acharam ruim, há pessoas que acharam bom, fizeram greve, não é? Eu também descontei os dias parados de greve, né, contra todos e contra tudo. Fui até o Supremo Tribunal Federal, porque greve tem que ser feita com responsabilidade no momento adequado. Nós não podemos deixar absolutamente de funcionar um serviço essencial à população, que é a justiça, né? E sem funcionar não se faz isso. E os funcionários hoje, em grandíssima maioria, têm consciência de que as medidas eram necessárias, como são necessárias outras medidas de ajuste do setor público, que inevitavelmente virão. Quanto mais demorar, pior vai ser para a população. E eu acho que o Poder Judiciário, com isso, deu um grande exemplo. Salientando, Nelson, só para dar um exemplo à população, aos telespectadores, que a minha gestão de 2015, eu não estou comparando sob o ponto de vista de qualidade, mas somente sob o ponto de vista estatístico, de número. Nós gastamos menos 105 milhões de reais entre 2015 e 2014. 105 milhões de reais, para se ter uma ideia de comparativa, uma ideia de valores, nós agora estamos aí repassando para o Poder Executivo 20 milhões para construir uma penitenciária de 600 para 600 presos. 105 milhões dá para construir 5 penitenciárias e resolver o problema mais grave da segurança pública, que é o sistema penitenciário do Rio Grande do Norte e do Brasil de maneira geral, mas aqui principalmente pelo que nós estamos vendo no dia a dia. Então, só essa economia que eu fiz resolve o problema penitenciário do Rio Grande do Norte. Que beleza! Agora, além desse apoio do tribunal, através dessa sua visão
estratégica, além de ser focado na área da segurança, em outras áreas também, inclusive preventivas. Como é que tudo isso em função dessa economia que você conseguiu realizar no tribunal? Na realidade, Nelson, tudo isso também quebra um pouco essa linha de tradição, de cultura sedimentada no Poder Judiciário brasileiro. Eu, de certa forma, utilizo também meu cargo, porque meu cargo não é jurisdicional, o meu cargo ele é político-administrativo. Eu exerço um cargo político, presidente de um poder do Estado-membro, do Poder Judiciário. Minhas atribuições são políticas, não políticas partidárias, absolutamente. Então, por exemplo, eu acho que na questão da previdência social, é preciso que a sociedade, não é o governo, não é o governador, não é o deputado, toda a sociedade tenha plena consciência que alguma coisa nós precisamos fazer para reverter a nossa previdência social do Estado do Rio Grande do Norte, que está quebrada completa. Seguindo o próprio modelo da Previdência brasileira. Mas a Previdência brasileira, a privada, está bem. O que está quebrado é a Previdência pública, dos municípios, dos estados e da União. Então, me parece que no espaço aí de 5 a 10 anos, nós vamos ter modificações gritantes, inclusive com diminuição dos tetos dos aposentados e dos pensionistas de hoje. Não tem outra saída. Hoje nós temos um orçamento aí de 400 milhões com o pessoal no Rio Grande do Norte, metade é para pagar aposentado e pensionista. Chegamos a um ponto de vista terrível. E você ir na previdência privada há um limite. Na previdência pública não há limite. Essa reforma será inevitável. Quanto mais se andar, mais custo vai trazer à sociedade, principalmente a sociedade produtiva, já que os funcionários públicos são realmente todos privilegiados sob o ponto de vista da Previdência Social. Isso é uma conta que nós vamos ter que resolver com uma conta da dívida pública, dos estados e da União. O Rio Grande do Norte até pouco endividado, né? Relativamente aos outros estados. Mas são questões que a sociedade vai ter que enfrentar, porque senão vai ser muito pior lá na frente. Muito pior, e nós não vamos resolver o problema de saúde que está aí. Ou pelo menos dar um atendimento minimamente digno à saúde, minimamente à segurança, porque o dinheiro está indo para outras coisas. Na realidade é uma questão de gestão. Como é que eu economizei 105 milhões de um ano para outro e o tribunal funcionou julgando mais processos? A questão de gestão. E você priorizar as áreas que devam ser priorizadas dentro da estrutura do poder público. A minha impressão é que a nossa estrutura de poder público, seja a nível municipal, estadual, federal, vai ter que passar por uma reengenharia muito forte, um enxugamento muito forte. Nós vamos ter que nos despir de muita coisa que a gente acha que é necessária, mas não é papel do Estado. O papel do Estado são as áreas essenciais, para as pessoas que precisam, para os miseráveis principalmente. Esse que deve ser o foco da gestão pública. Não adianta eu querer ser bonzinho como gestor e não há dinheiro para tudo, porque não há em nenhum país do mundo. Nem nos países ricos há dinheiro para tudo, muito menos no Brasil, que é um país pobre. É verdade, é verdade. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Os sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Meus doces e salgados são os melhores da cidade, mas não tem marca nem embalagem. Como eu resolvo isso? O Sebrae tem a resposta, Joana. O Sebrae viabiliza serviços de criação de logomarca, embalagens e identidade visual para a sua empresa. E o melhor, com investimentos que cabem no seu bolso. Se você tem um problema, tenha certeza, existe um Sebrae para você. 0800 570 0800. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade.
O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte oferece aos potiguares o serviço de certificação digital. O certificado digital é um documento eletrônico que traz todas as principais informações de seu portador, seja empresa ou pessoa física, identificando-o no mundo virtual, garantindo autenticidade e total segurança nas transações eletrônicas em todo o Brasil. Desde 2011, a FEComércio RN é uma autoridade de registro. Isso quer dizer que a instituição pode emitir, renovar, suspender ou revogar certificações. Para fazer o seu certificado digital, basta agendar o horário de atendimento e apresentar os documentos exigidos pela equipe de validação durante o agendamento. É rápido, fácil e seguro. Sai do passado. Venha fazer a sua identidade do futuro. Na Unicred Natal, quanto mais o cooperado utiliza os seus serviços, mais ganha em rentabilidade. E assim garante o sucesso do seu negócio, seja uma clínica, um consultório, ou mesmo ele atuando como profissional liberal das áreas da saúde e da magistratura. Para você saber ainda um pouco mais sobre a Unicred Natal, basta ligar 4009-3535. E nós voltamos à nossa entrevista com o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Cláudio Santos. Desembargador, o que é que você acha das chamadas audiências de custódia? Bom, a audiência de custódia, ela tem um suporte legal num tratado internacional de São José da Costa Rica, de 1991, tratado ao qual o Brasil aderiu e hoje é norma interna do Brasil. São normas internacionais que têm um tratamento de absorção pelo ordenamento jurídico brasileiro. E somente agora, na administração do presidente Ricardo Lewandowski, é que a justiça brasileira resolveu realmente efetivar esse direito internacional, esse direito protegido pela Constituição da República, no sentido de proporcionar ao cidadão o direito de ser apresentado a um juiz no espaço mais breve possível, que aqui no Brasil resolveu que se determinar 24 horas. Então, qualquer cidadão que for preso em flagrante tem o seu direito de ir ao juiz e até se justificar, se explicar ou tentar se explicar, enfim. É um direito que existe em todos os países civilizados do mundo, em países até bem menos importantes do que o Brasil e que só agora foi efetivado. Um partido político entrou no Supremo Tribunal pedindo que o Supremo determinasse que esse direito possa ser exercido pelos seus cidadãos. Eu acho da maior importância, sob o ponto de vista da dignidade da pessoa humana. Um juiz togado lhe receber e lhe ouvir, principalmente aqueles que não têm condições de contratar um advogado, em seguida uma prisão em flagrante, uma prisão de surpresa até. Então, essas pessoas, esses miseráveis, têm direito a um defensor público que está lá presente, um Ministério Público que também tem suas obrigações, não apenas somente de acusar, mas também de propor a liberdade quando a medida de restrição de liberdade não for possível ser aplicada. A regra geral, não imposta pela Justiça, mas pelos políticos no Congresso Nacional, é que todos têm que responder os processos penais em liberdade. Somente uma parcela pequena, que não tem condições de ficar sob convívio social,
é que tem sua prisão preventiva, sua prisão provisória, sua prisão liminar, determinada pelo juiz na oportunidade. Se muda a lei, o judiciário também mudará a aplicação da lei. Nós não fazemos lei. Se debita ao juiz alguma coisa que não é de responsabilidade do juiz, o juiz aplica a lei. Quem faz a lei é o nosso congressista, é o deputado, é o senador. Eu sou defensor fervoroso da audiência de custódia, principalmente para as pessoas miseráveis que são presas e apodrecem um dia, 2, 10, uma semana, um mês, um ano, sem ter o direito de se dizer a um juiz togado, a um juiz de carreira, por que fez aquilo? Se merece estar preso, sem absolutamente voz, porque ele não pode pagar um advogado, ele não tem acesso a um advogado. Isso eu acho um avanço civilizatório imenso no Brasil. Mudar um pouquinho de assunto, que esse tema é um pouco complexo, a gente poderia fazer várias outras perguntas em cima disso, mas eu queria saber uma coisa sobre a construção do novo prédio do Tribunal de Justiça. Salvo engano, no bairro de Cerro Rosado, é Cidade da Esperança. Como é que anda aquela construção? Nelson, nós somos o único estado do Brasil que não dispõe de um prédio próprio para o Tribunal de Justiça construído com essa finalidade. Depois de muito tempo, de muita tentativa de outras administrações, nós concluímos o projeto arquitetônico muito bonito, naquela área ali que nos foi doada pelo prefeito Carlos Eduardo, entre de Cerro Rosado e Cidade da Esperança, vizinha rodoviária, e temos lá agora, estamos lançando esta semana, um edital nacional para a construção desse prédio, que tem um custo estimado ao redor de 85 milhões de reais. Vai abrigar 21 gabinetes de desembargador, quer dizer, há uma perspectiva de aumentar o número de desembargadores de 15 para 21, e nós vamos dotar não apenas os magistrados, mas também os funcionários de melhores condições de trabalho, os jurisdicionados de mais fácil acesso e, assim, sem dúvida, oferecer o nosso serviço da justiça de maneira mais célere e mais adequada em termos de conforto para a população. A celeridade não implica em modificar a qualidade das decisões, não? Não, absolutamente. Eu acho que hoje nós temos avançado muito na questão das súmulas vinculantes, nas decisões do Supremo, nos recursos repetitivos. Para você ter uma ideia, Nelson, o Tribunal de Justiça este ano deve julgar 25 mil processos, com apenas 13 desembargadores julgando. É muita coisa, é muito trabalho. Todos os processos de 200 juízes no Rio Grande do Norte desaguam no Tribunal de Justiça através de recursos. No primeiro bloco, você falou sobre a presidente Dilma. Está me ensejando fazer uma pergunta. Qual o seu ponto de vista, qual a sua opinião sobre esse processo de impeachment da nossa ex-presidente, ou da presidente que está afastada? Eu acho que, sob o ponto de vista legal, os fatos estão bem caracterizados. Realmente houve excesso, houve confronto à lei fiscal. Agora, sob o ponto de vista também contextual, o que se vê é que a situação da economia brasileira é a pior de todos os tempos. Quer dizer, esses gestores se justificam em face dos resultados que nós temos hoje nas ruas, os pequenos negócios, os funcionários públicos em atraso, os empresários, a Mercedes-Benz, a Volkswagen fechando suas portas, depois de 60 anos no Brasil, e esse povo ainda se justifica de ter feito uma gestão de assistencialismo. Olha, assistencialismo do Estado é para miserável, não é para todos como eles queriam fazer. Tornar todo mundo pobre para ficar se mantendo no poder a vida toda. Essa aqui é a face da esquerda brasileira e da esquerda internacional. Então, assistencialismo é aquilo que a produção de riqueza possa conceber através de uma tributação. E de onde se tira e não se bota, sempre tem problema, há um desequilíbrio Pois brutal. Está aí o nosso PIB, que está realmente e a chamando nossa a situação atenção do de Rio todo Grande do Norte, você veja que você foi político com uma época em que nós tínhamos o projeto da Serra do Mel, o projeto Camarão, os projetos de desenvolvimento da Alcanorte, os projetos, enfim, que aproveitar melhor as águas mães, o petróleo, a energia. Hoje nós temos praticamente
a questão de novidade no Rio Grande do Norte é a energia eólica, que não foi inventada nem foi absolutamente criada aqui. O que nós temos hoje de riqueza é o sol, o vento e o mar. São as nossas riquezas do Rio Grande do Norte. Não é? Até para o turismo, você que foi uma autoridade também, que é uma autoridade no turismo. Agora, Cláudio Santos, me diga uma coisa, o que é que você acha sobre uma pergunta um pouco capciosa, membros das altas cortes, por exemplo, STJ, STF, TST, por exemplo, serem indicações políticas. O que é que você acha disso? Qual é a sua opinião sobre isso? É aquela questão do corporativismo. O Congresso reservou aos políticos a autoridade na nomeação de ministros do STJ, de ministros do Supremo e, nos casos dos tribunais estaduais, aos governadores de nomearem 1/5 dos membros do tribunal. No caso do STJ é pior, é 1/3, né? Que são de fora das próprias carreiras do Ministério Público e da magistratura. E no Supremo são todos, nomeação política. Então todos têm que percorrer um mesmo caminho. Do exemplo que você deu nessa pergunta anterior, e eu vou lhe fazer uma pergunta que certamente muitos telespectadores vão ficar atentos na sua resposta. Há possibilidade real de você colocar o seu nome à disposição da sociedade para também representar o Rio Grande do Norte na esfera política? Quem sabe daqui para frente, Nelson, outras possibilidades? Nós temos hoje um protagonismo muito grande do Poder Judiciário. Então, todos que fazem o Poder Judiciário hoje, juízes, ministros, desembargadores, terminam assumindo uma posição pública de certa relevância. E isso leva algumas pessoas a pensarem nessa possibilidade aí. O Sérgio Moro mesmo te diz que é candidato, mas ele é apenas um magistrado. Eu sou apenas um magistrado, acho que vou continuar magistrado. Depois que eu sair do Tribunal de Justiça me aposentar, já posso fazê-lo hoje. Eu vou voltar à advocacia, que para mim é uma belíssima atividade. Então, se eu, como presidente do tribunal, saio um pouco desse figurino tradicional, as pessoas acham que eu tenho pretensões político-eleitorais, e eu, na realidade, não tenho. No entanto, eu sou um cidadão com 62 anos de idade, com todas as condições de ser qualquer coisa que eu pretenda ser. Então, não sou proibido também de ser. Mas o meu projeto de vida é continuar no Tribunal de Justiça mais alguns anos, depois me aposento e volto à advocacia. O futuro a Deus pertence, né? O futuro a Deus pertence, eu espero apenas e rezo todo dia para que Deus me dê saúde e eu possa contribuir para o bem-estar da população do Rio Grande do Norte. Meu caro amigo, presidente do nosso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, eu quero dizer a você que eu tinha muitas outras perguntas, mas o tempo realmente é exíguo. E quando a entrevista é boa como essa, o telespectador certamente está realmente assistindo com muita avidez. Lamentavelmente, o diretor mostra o relógio. Infelizmente, nosso tempo acabou. Mas eu quero renovar os agradecimentos por você ter aceitado o convite, essa entrevista bacana, e para você se despedir do nosso telespectador que está, de fato, achando bacana essa nossa conversa. Nelson, eu agradeço a oportunidade, penhoradamente, e espero ter esclarecido, espero ter prestado contas aí sobre o Poder Judiciário do Estado. Prazer enorme voltar aqui, não apenas pela nossa amizade pessoal, de família, inclusive, desde seu pai, né, o grande Zé Pinto, e amigo Sérgio, seu irmão, sua família, enfim. Espero ter esclarecido e espero continuar a prestar meus serviços públicos à população do Rio Grande do Norte. Com certeza. Esse é que é meu objetivo. Com certeza. Mais uma vez, obrigado e muito sucesso. Continuado sucesso, continuado muito obrigado, êxito Nelson, na sua vida pública. Muito obrigado, Nelson. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, muito obrigado pela sua audiência. E a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fecomércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esterbom. Surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex. A única universidade privada do RN com IGC 4. E Unicred. A maior cooperativa do Rio Grande do Norte.